moçada, tudo bem? Mais uma aulinha de física aqui, professor Glemstein. Continuamos com a parte de termodinâmica. Antes de mais nada, não esqueça, inscreva-se no canal Na Estrada com os Profs e também no canal do Colégio Integral para você acompanhar e não perder nenhuma aula aí. Olha só, moçada, o que acontece. Hoje a gente vai falar um pouquinho, dando continuidade ao nosso estudo sobre a tal da equação de Clapeyron, que fala sobre o gás ideal, que nós já vimos semana passada. Quando eu falo para vocês da equação de Clapeyron, a gente vai ter que lembrar lá da lei geral dos gases. Se você olha, fala, professor, eu lembro, eu sei que você lembra a lei geral dos gases. Fala que a pressão, o produto, pressão, volume, razão, temperatura, ou seja, a pressão vezes o volume dividido pela temperatura sempre dá o valor constante para o gás ideal. Sempre dá o mesmo valor que é para o gás ideal. Mas essa constante, ela é o quê? Professor, se eu multiplicar a pressão vezes o volume dividido pela temperatura, encontro um valor? Encontro. Vai ser sempre o mesmo para o mesmo gás ideal? Vai. Mas quanto é esse valor? O que é esse valor? Esse valor, essa constante, refere-se ao número de mols e uma constante universal dos gases, moçada, que nós vamos chamar de NR. Então, olha só, esta constante é o número de mols e é uma constante chamada de constante universal dos gases ideais. Aí, simplesmente, eu passei o T multiplicando e nós temos a equação de Clapeyron, pressão vezes o volume, PV, igual a NR. Esta equação de Clapeyron, caso você queira encontrar uma pressão, volume, o número de mols que um gás tem, a sua temperatura. Lembre-se, antes de mais nada, vamos lembrar lá que a temperatura, toda a parte termodinâmica, necessariamente a tua temperatura tem que estar em Kelvin. Toda a parte termodinâmica vai estar em Kelvin. Você vai perceber em Kelvin. E você vai perceber que na maioria das vezes ele traz em graus Celsius. Não pode usar. Você vai lá, não esqueça, soma 273 e passa para Kelvin, beleza? E daí, professor? Bom, e o que é o resto? Bom, PV, T, é as nossas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. E o NR? Bom, é isso que eu vou colocar aqui para vocês, fazer uma legendinha. Lembrando que o N refere-se ao número de mols. O N é um número de mols, que nada mais, nada menos, o número de mols é a massa do gás divididos pela sua massa molar. Isto é o número de mols. E o R, foi o que eu falei anteriormente para vocês, refere-se a uma constante, chamada de constante universal dos gases. É uma constante chamada de constante universal dos gases. Ah, professor, então é uma constante, ela tem um valor. Claro que ela tem um valor. Na verdade, ela pode aparecer para você com alguns valores aí, beleza? Que justamente eu coloquei ali do lado para você já ver e vai ser uma alegria. Cuidado bastante com a matemática básica, tá, moçada? Então, olha só. Este R da constante da equação de Clapeyron, da constante universal dos gases, ele pode assumir três valores que eu coloquei aqui. 8,310082, que usa-se muito em química, e 62,3. O que eu quero que você preste atenção é justamente com as unidades. A temperatura tem que estar em Kelvin, acabou. Já falei para vocês, na toda a parte termodinâmica, a temperatura necessariamente deve estar em Kelvin. Mas pressão e volume, professor, qual a pressão, qual a unidade de pressão eu vou usar em Pascal, eu vou usar em ATM, eu vou usar em milímetro de mercúrio? O volume eu uso em litro, metro cúbico, centímetro cúbico, eu me perco com as unidades. Bom, agora vamos por partes. Quando você for usar a equação de Clapeyron, PV igual a NRT. A hora que você vai utilizar o teu R, 8.310082 62.3, você vai prestar atenção quanto às unidades desse R, tá? Se você usar o 8.31, que eu vou até colocar aqui em azulzinho aqui, ó, faz parte do nosso Sistema Internacional de Unidades, 8.31 Joule por mol Kelvin. Sistema internacional, então necessariamente a sua pressão terá que estar em Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. E o seu volume
necessariamente terá que estar em metros cúbicos. Se não tiver, você tem que transformar. Então, se você for usar o R 8.31, a pressão tem que estar em Pascal e o volume tem que estar em metros cúbicos. Se você for utilizar o seu R, o tal do 0082, que utiliza-se muito em química, fique ligado, você vê isso em química também. ATM vezes litro por mol Kelvin. Ou seja, aí é autoexplicativo, né, moçada? A pressão necessariamente você terá que usar em ATM e o seu volume necessariamente você terá que usar em litros. Se apareceu, mais raro acontecer, mas apareceu 62.3, o que eu faço? A pressão necessariamente você vai utilizar em milímetros de mercúrio, porque 62.3 é milímetro Hg é mercúrio, milímetro de mercúrio vezes litro por mol Kelvin, e o seu volume necessariamente você terá que usar em litros. Percebeu uma coisa em comum nesses três valores que eu tenho R para vocês? Todos eles é por Kelvin. Por isso que a primeira coisa que você faz é transformar a sua temperatura primeiro para Kelvin, tem que estar em Kelvin. Estamos entendidos? Então, em geral, a hora que você vai aplicar na equação de Clapeyron, PV igual a nRT, preste atenção com as unidades. Demais, faz a continha, cuidado com a matemática básica, e vai ser uma alegria na hora de você transformar, na hora de você encontrar o seu resultado. Agora, fala assim, professor, quando eu mudo as variáveis de estado, pressão e volume, por exemplo, e temperatura, eu posso mudar a densidade do gás, porque, consequentemente, você lembra da definição, que é densidade. Ah, eu sei, densidade é a massa, divididos pelo volume. Porém, olha só, eu posso fazer uma relação desta massa aqui com a massa que aparece lá no número de mols, no meio da equação de Clapeyron. Concordam comigo? Porque a equação de Clapeyron, eu posso escrever a equação de Clapeyron dessa maneira. PV igual, PV, pressão volume, igual a N, número de mols. Mas o número de mols é a massa, divididos pela massa molar do gás, número de mols, N, R, T. Ou, se eu passar esta massa molar para lá, o RT para cá dividindo, e o volume dividindo, você vai ter isso daqui, ó. Pressão vezes massa molar, passei multiplicando, e vou passar o RT dividindo. Divididos por RT. Ficou igual a massa do gás, o volume eu passei para cá dividindo, massa por volume, que eu acabei de mostrar para vocês, que é densidade. Então, nós podemos escrever da seguinte maneira: a densidade de um gás, que é a massa pelo volume, pode ser escrita pela pressão vezes a sua massa molar, divididos por RT, onde o R é a constante universal dos gases e a T é a temperatura absoluta desse gás. Aqui uma aplicação quanto à densidade do gás, utilizando a equação de Clapeyron e também explicando um pouquinho sobre a lei geral dos gases que nós vimos e também na aula anterior lá com as transformações gasosas. Foi claro para vocês, moçada? Então vamos continuar o estudo, vai ser uma alegria e daqui a pouco o vestibular chega, nós já vamos passar e você vai perceber que vai ser tudo uma festa. Um grande abraço para vocês, qualquer coisa nos procurem, estamos aí, digam tchau para mim, tchau!